Sora, uma coisa que foi falado depois dos seus episódios, que foi muito comentado, eu percebi nos comentários que muita gente, abro aspas agora para falar, cristãos, eles duvidam que existe retaliação espiritual. É uma coisa que muita gente ali contesta isso. Não, quem tem o Espírito Santo não passa por retaliação. Só passa por retaliação quem tem brecha. Eu sei que é uma coisa até besteira da gente comentar, mas tem muita gente que comentou isso. E vendo a fala do pastor e de algumas coisas que a gente trouxe na mesa aqui, é indiscutível que em batalhas espirituais, quando nós adentramos em lugares específicos, ou para guerrear, com essa história que o pastor contou mesmo, é indiscutível que acontece retaliações mesmo na carne, no físico. O que a pastora poderia falar para reforçar, para desmistificar esse assunto sobre retaliação? Certo. William, eu até dei uma olhadinha lá, né, nos comentários, aí quando eu vi que as pessoas às vezes falam coisas por falta de experiência ou conhecimento, até falei, nem vou responder. Vou mexer nisso aqui. Não tem como, né? Em primeiro lugar, tem níveis de batalha espiritual, William, que o nosso corpo ele não aguenta. Não aguenta. Não tem condições, né? Tem guerras, tem batalhas que você vai entrar, que você vai travar, que de alguma forma o teu corpo ele pode sentir ou uma dor de cabeça, ou uma diarreia, ou uma dor de estômago, ou uma dor nos ombros. Vou contar uma experiência. Domingo agora eu estive em Santa Fé, no Paraguai, na nossa congregação lá, né? Nós temos igrejas em Santa Fé e em Mingaguaçu. A gente tem também na Argentina. Santa Fé também é uma igreja de muita guerra. Nós passamos o dia lá, né? À tarde, no domingo à tarde, eu senti um cansaço tão grande quando eu cheguei na igreja, mas tão grande, tão grande. Falei, Deus, o que é isso, pai? Falei, misericórdia. Que a pastora que foi ministrar, teve um momento que ela se perdia. Aí você via que era a opressão. Eu fui para trás da igreja e comecei a guerrear. Nós estávamos em mais pastoras lá da nossa sede. Aí eu levantei, fui para trás e comecei a guerrear. Quando eu comecei a guerrear, Deus me deu uma visão de um cupim e Deus mostrou uma pessoa que pegou uma foto, teve o trabalho de tirar uma foto da igreja e colocou dentro daquele cupim e fez algo contra a igreja. Aí tá, em resumo, nós oramos, quebramos, foi algo muito poderoso, tem muitos detalhes acerca disso, sobre esse culto. Cara, no outro dia eu sentia uma dor nos meus ombros, bem aqui nessa junta aqui, ó, que eu não aguentava de dor. Você tá entendendo? Por quê? Braços levantados, guerreando. Então, assim, a questão de alguma retaliação não é a questão de brecha. Lógico, se a pessoa tiver uma brecha, a retaliação será fatal. Essa é a verdade. Mas vocês precisam entender que a nossa estrutura do nosso corpo não aguenta. Não aguenta as batalhas. No outro dia, não era só eu, as pastoras também. Todas parece que passou um trator. Então as pessoas elas não podem falar de algo que elas desconhecem, sabe? Procura ler um pouco, procura saber. E se você acha que é balela, pede para Deus para você ter uma experiência. Depois você vem aqui e conta para nós nos comentários. Perfeito. Vamos começar a mudar a oração, né? Falar, Senhor, eu não acredito nisso. Traz uma retaliação para mim, se existe, traz. Não, mas daí eles não querem. Pastor Jonas, existiu uma história que eu deixei aqui no gatilho para perguntar para você. Uma das doenças na Bíblia que tinha um nível de preconceito mais alto era a lepra. Uhum. Culturalmente, quem estuda sabe do que eu estou falando, que era um problema pontual na época de Jesus. O nível de preconceito com as pessoas que tinham esse problema era muito alto e graças a Deus foi passando os anos, foi passando as décadas, os séculos. Hoje essa doença já não tem esse nível de preconceito. Mas eu deixei esse gatilho aqui anotado porque aconteceu uma situação com um leproso ali no Paraguai. E como é que foi isso? O que aconteceu ali? Na verdade, William, isso aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Foi aqui? Aqui em Foz do Iguaçu. Esse é no começo já do meu ministério. E cerca de ano 2016, 2017 por aí, nós tínhamos um projeto com trabalhos nas ruas,
onde a gente trabalhava na madrugada, né? À meia-noite saía nas ruas, levava o sopão, louvava, levava uma palavra do céu, da meia-noite às 6 da manhã. E isso todos os sábados nós trabalhávamos. E chegou um dia que nós, na rotina normal de adoração com eles, paravam em cada ponto aqui da cidade de Foz do Iguaçu e adoravam com eles, e era coisa linda. Aí chegamos até uma periferia e, descendo uma baixada, escutei uma pessoa gemendo de dor, mas gritava. Daí eu falei: irmãos, uma equipe de obreiros que estava comigo, vocês estão escutando isso? Não, não estou escutando. Fique em silêncio, escute. Aí começou bem baixo, um gemido muito forte. Ah, sim, estou escutando. Ah, tá vindo de lá. Quando eu olhei aquilo, era uma casinha de lona, né, com umas estacas assim no muro, né, e uma lona coberta. E eu fui até lá. E quando eu cheguei na frente, William, foi tão tremendo assim que o cheiro foi muito forte, né? E alguns obreiros que estavam comigo não aguentou, né? E, né, começou a passar mal, e eu peguei uma camiseta, coloquei no meu rosto, mas fui lá. Quando eu cheguei, era um senhor de idade, que estava no meio do lixo, abandonado ali, e ele gritava de dor. E quando nós colocamos ele sentado, ele gritava para sentar, ele estava com o corpo todo ferido, ou seja, feridas com sangue, né? E todo braço, tórax, peito, estava apodrecendo vivo. Apodrecendo vivo. E ele não falava mais, ele só gemia. E quando eu peguei no corpo dele as feridas, o sangue ficava nas minhas mãos. E os outros irmãos que veio tentou me ajudar, passando mal, e eu segurando. E eu falava: Jesus. Começava a clamar o sangue de Jesus. Eu falei: e agora? Aí o Espírito Santo falou comigo: pega o azeite. Eu falei: vai lá na Kombi e pega o azeite para mim. Aí foi um irmão, pegou o azeite. Agora você vai ungir o corpo dele. Pastor William, quando o obreiro colocou o azeite nas minhas mãos, comecei a clamar, e eu perguntei para aquele homem, dizendo assim: você crê que Deus pode te curar? Ele não conseguia falar. Eu falei: pelo menos balança a tua cabeça, você está me escutando? E ele sim, fez assim: creio. Você crê que Deus pode te curar agora? E ele fazia assim. Eu falei: então se você crê, você vai ser curado agora. E eu comecei a clamar: anjo do Senhor, anjo de guerra, entra aqui também, guarda nós. E comecei a clamar: entra com uma cura sobre esse homem. E comecei a passar minhas mãos sobre o corpo dele, e as feridas saíam nas minhas mãos com o sangue, né? E eu não tenho problema com isso aí, né? Sempre trabalhei, né? E amo trabalhar na parte de evangelismo, o morador, né, de ruas. E claro que nós, como ser humano, sentimos, porque era muito forte, e ele sangrava muito. E eu comecei a clamar, orar ao Senhor. Eu falei: Deus, cura agora, mas primeiro arranca essa dor desse homem. Arranca essa dor desse homem, para ele parar de sentir essa dor tão forte. E eu começava, quando eu clamava dizendo isso, ele parou de gemer e foi dormindo. E ele dormiu, né? Eu até verifiquei para ver se ele não tinha morrido e tudo, né? Daí eu vi que ele estava respirando, né, com os obreiros. Ele está dormindo. Falei: Deus, entra com uma cura agora, entra com um bálsamo. E comecei a interceder e orar, e os outros obreiros na rua, outros na esquina, clamavam ao Senhor. Descendeu uma glória tão tremenda naquele lugar. Nós sentimos que o anjo de Deus entrou naquele ambiente, ou seja, naquele espaço pequeno, né, uma casinha de lona, e a glória de Deus, e aquele senhor dormiu, e eu passei o óleo ungido nas pernas e tudo. Aí depois eu tive que lavar as mãos, né? E alguns irmãos falaram: meu Deus, começou a chorar. Mulheres que estavam ali choravam, porque é algo muito forte, né? Às vezes você vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, somente de um abraço ou de uma oração, né? Muitos que falam: não, eu prego a palavra, mas tem pessoas que às vezes estão na esquina precisando só um abraço teu, né? De você chegar lá e abraçar ele forte, vai ser curado. Quem sabe somente um abraço ele traz a cura. Entende? E nós oramos, William. Quando completou 2 ou 3 semanas, nós ia toda semana. E sumiu aquele senhor. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Ninguém sabia me explicar. Eu perguntava para o pessoal ali: não, eu não vi ele mais. Eu falei: misericórdia, o que aconteceu? Daí, quase 30 dias, eu estava descendo um sábado, assim, eu na frente, que eu sempre quase ia na frente assim, né? Porque o pessoal conhecia a gente, né? Nós tínhamos o emblema do sopão. Daí aquele senhor disse: pastor, eu não era pastor, era obreiro naquela época. Pastor, eu falei: sim, você não está me reconhecendo não? Eu falei:
não. Falei, aquele senhor assim, que tava... Falei, é o senhor? Falei, sim, aquele que estava naquele dia que vocês oraram por mim, que eu estava morrendo com as feridas. Falei, sim, e aí? Ele falou, olha aqui, levantou a roupa, secou toda a ferida. Ele falou, só tenho essa pontinha aqui que estava na perna, bem pequenininha. Falei assim, Deus me curou. Ele falou, falei, sério? Falei assim, e foi Deus que te curou mesmo. Falei assim, eu sei porque Ele me visitou. E eu estou arrepiando. Tão tremendo porque Deus visitou e ficou só uma pontinha de ferida e ele foi curado por completo. Uma experiência muito profunda. Eu fico maravilhado de saber que Hebreus 13:8 funciona até hoje, né? E vai funcionar para sempre. Jesus continua sendo o mesmo, cara. Ontem, hoje, vai ser para sempre. Aquele Jesus que curava, que transformava, que libertava.